Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o sexto capítulo do nosso videolivro de cálculo, assunto derivada, cálculo 1, capítulo 6. Já vai se inscrevendo no nosso canal aí para nos ajudar. E aquele like também aí embaixo ajuda muito. E quando se inscrever, clique no sininho para receberem notificações. Desejo a todos que tenham bons estudos. Agora a gente vai aprender a calcular a derivada da função inversa. Seja f de x igual a 3x menos 6. Determinar a função inversa, que é escrita da forma aquele f com menos 1 de x, a sua derivada, e faça a representação gráfica dessas funções. Muito bem, nós vamos calcular a função inversa, o que ele pediu. Depois de calcular a função inversa, a gente vai calcular a derivada e ele quer que a gente faça exatamente a representação gráfica da função inversa e da derivada. Como é que a gente faz para achar uma função inversa? Isso aí tem no videolivro do nono ano aqui no nosso canal. Mas eu vou explicar rapidamente, que é muito simples. Acredito que os senhores não vão ter nenhum problema. A gente simplesmente troca o y pelo x. No lugar que for x, a gente escreve y. No lugar que for y, a gente escreve x. Está ali de azul a nossa função. F de x é igual a 3x mais 6. Aí vou escrever f de x não é y? Escrever y igual a 3x menos 6. Então a função é f de x igual a 3x menos 6. Então está escrito f de x é y. Então eu escrevi y igual a 3x menos 6. Agora eu vou trocar. No lugar de y, eu escrevi de x, é de amarelinho. E no lugar de x, eu escrevi y. Então ficou x igual a 3y menos 6. Agora o que a gente faz? Está ali embaixo escrito. Nós vamos isolar o y. Então o y tem assim, x igual a 3y menos 6. O 6 está subtraindo, vai para o outro lado somando. Ficou 3y igual a x mais 6. O 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Y é igual, dividindo tudo por 3, ficou x sobre 3, mais 6 sobre 3. Eu poderia colocar um tracinho e colocar tudo ali, mas eu fiz separado, porque eu vi que 6 dá para dividir por 3. Então, nossa função ficou y igual a x sobre 3 mais 2. Muito bem, eu posso dizer que a nossa função inversa, escrita f de menos 1 de x, é igual a 1/3 de x mais 2. Tranquilo aí? Então, simples procedimento e já calculamos a nossa inversa. Agora a gente vai calcular a derivada disso aí, certo? Como é que a gente calcula a derivada da nossa função inversa? Ali está, vamos calcular ela. A função f é a função normal, né? F de x igual a 3x menos 6. A f', a derivada da função normal, é 3. Tranquilo? Esquenta a cabeça disso não. Agora vamos calcular a derivada da f' de 3. Eu não tenho ali o x? Eu tenho 1/10 multiplicando 1/3, o x fica 0. A nossa variável ficou 0. Acabou. Muito bem. Então a derivada da função inversa é igual a 1/3. Tranquilo ali? Está lá, f menos 1, tracinho, quer dizer, derivada da função inversa, 1/3. A derivada da nossa função normal é 3. Muito bem. Fiz isso aí só para efeitos de complementar, que ele pediu para calcular a derivada calcular a inversa e calcular a derivada das funções. Calculei das duas para satisfazer o gosto de todo mundo. Agora a gente vai construir o gráfico. Eu peguei a nossa função f de x igual a 3x menos 6 e ela está lá. F de x igual a 3x menos 6, né? O m nossa é igual a 3, a inclinação é 3. Se x for 0, y vai ser menos 6. Então está marcado lá, x0, y menos 6. Se x for 2, y vai ser 0. X igual a 2, y é 0. E tracei a retinha de azul, que é f de x igual a 3x menos 6. Vejam, senhores, que era uma reta exatamente crescente também, e nosso m é igual a 3. Agora vamos desenhar a nossa reta da nossa função inversa, que é 1/3 de x mais 2. Quando foi 0, x deu 2. Quando foi menos 6, y deu 0.
Está ali traçado o nosso gráfico, tranquilo, foi mamão com açúcar traçar esse gráfico. Agora vamos analisar a relação que existe a inversa com a função que não é inversa, a normal. Está lá, olha que vocês verem. Olha, quando o x era 0, y deu 2. X0, isso eu estou falando na inversa, olha lá, x0 y 2. Ao contrário dessa situação, na azul, quando o x foi 2, y é 0. Olha lá como é que inverteu. A mesma coisa aconteceu com outro ponto 0 menos 6, quando o x era 0 na azul, o y é menos 6. Quando o x era menos 6 amarelo, y é 0. Então, isso ia inverso, inverteu a polaridade. O que era x virou y, o que era y virou x. Isso é exatamente a função inversa e, graficamente, ela nos mostrou isso também. Agora tem uma peculiaridade dessas duas retas que mostra ainda mais a sua situação de inversa. É muito peculiar isso, olha para vocês verem. Vale observar que se traçarmos uma bissetriz que está do primeiro e do terceiro quadrante, onde divide as duas retas, a gente vai ver que o primeiro que os gráficos são simétricos em relação a essa bissetriz. Olha lá, a simetria que existe do lado rosa com o lado azul, do outro lado azul turquesa, correto? Ou há uma simetria ali, ó, igualzinha. A parte de lá é igual à parte de cá, simetricamente falando. É uma observação que a gente tem entre a função da inversa e a função inversa, ok? Senhores, observado isso, agora a gente vai definir, então, exatamente o teorema que nos dá a derivada da função inversa. Se y é igual a f de x, uma função cujo domínio é um intervalo aberto entre a e b qualquer, se f de x é derivável desse intervalo, então, e tendo a derivada dessa função diferente de zero, para qualquer x pertencente ao ponto A e B, então, a inversa, que é f de menos 1 de x, é derivável, e sua derivada vale. F de menos 1 de x, derivada disso aí, é igual a 1 sobre a derivada de f de menos 1 de x. Correto? Derivada de f de menos 1 de x. Observar isso, vocês vão ver na prática como é que a gente aplica isso aí. Muito bem. A condição de existência de uma função inversa, a função tem que ser bijetora. Ela tem que ser injetora e sobrejetora. O que é uma função injetora? Uma função injetora, todos os pontos do conjunto A, todos os elementos do conjunto A têm um correspondente em B. E sobrejetora? E não sobra ninguém, tem todos ali ocupados. E sobrejetora, todos os pontos já têm pelo menos um elemento em B. E aí poderia ter sobrar. Então vamos ver a definição disso aí, vocês vão entender direitinho. Olha lá, na primeira, quando ela é injetora, todos os pontos de A têm um elemento em B, e pode até sobrar algum, como está sobrado no exemplo. Então a função injetora também é chamada de injetiva, e é um tipo de função que relaciona cada elemento do domínio a correspondentes distintos do contradomínio. Muito bem. Assim, dada a função f, em f de A, B, do conjunto A em relação a B, todos os elementos do domínio A têm como imagem elementos distintos no contradomínio B. Desta forma, não há dois elementos distintos de A com a mesma imagem B. Correto? Então, no nosso caso de injetora, não há elemento que tenha dois elementos lá e seja que tenha dois elementos em B, ok? Ainda pode sobrar alguma coisa lá em A. A sobrejetora, todo elemento do contradomínio de B, de uma função de sobrejetora, é imagem de pelo menos um elemento do domínio. Todos os elementos de B é imagem de pelo menos um elemento do domínio. No caso do nosso B, ela tem lá o 12, o 3 e o 27, e todos os elementos lá têm pelo menos uma imagem B. Né? O 3 tem até duas imagens, 1 e menos 1. Isso não é problema. Em outras palavras, não sobra elementos do contradomínio. Isso significa que a imagem e o contradomínio são iguais. Tranquilo? Muito bem.
Vejam agora, senhores, o exemplo agora de como calcular a derivada das funções inversas. Seja y igual a 27x3, determina a derivada de sua função inversa. Nós já vimos lá na tela anterior que a derivada da função inversa, que está ali, f de menos 1x, tracinho quer dizer derivada, é 1 sobre f da inversa, é f da função inversa. Então, agora o primeiro passo que a gente tem que fazer, a função é 27x3, vamos calcular a inversa dela, né? Para calcular a inversa de y3, primeiro passo, vamos calcular a inversa. X é igual a 27x3. Como é que a gente calcula a inversa? No lugar de x, a gente coloca y. No lugar de y, a gente coloca x. Então, eu escrevi x igual a 27y3. Tá certo? Então, agora eu vou isolar o y. y3 é igual a x sobre 27. y3 é igual a raiz cúbica de x sobre raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 é 3, então a nossa inversa é igual a f de menos 1x é igual a raiz cúbica de x sobre 3. Muito bem. Agora vamos calcular f' de x, correto? Então, f' de x é igual a 27x3 multiplicado 27 vezes 3, 81, tira 1 no 3, ficou 2. Então, f' de x é igual a 1, f' da derivada da inversa é 1 sobre f' de f é menos 1. F' de x é igual a 1 sobre 81x ao quadrado, correto? Então, no lugar do x agora, a gente vai calcular a nossa inversa, porque aquele f menos 1 de x não é a inversa? F de menos 1x, e lá não é f de menos 1x? Então, a gente vai colocar, e nós vamos ter 81x ao quadrado, que é o f' de x, da nossa função. Então, f' deu 1 sobre 82x2. E no lugar do x, a gente vai colocar a inversa agora. Muito bem. F de menos 1x deu raiz cúbica de x sobre 3. Isso ao quadrado, porque o x ali é ao quadrado. Aí agora é só fazer conta, né? 1 sobre, levando ao quadrado ali, aquele 2, tá vendo a propriedade que está ali, ó? Se eu tenho raiz de c, raiz b de c elevado a d, eu posso pegar aquela potência ali e levar para o nosso radicando. Então vai ficar raiz b de c elevado a d. E assim eu fiz. Elevado ao quadrado, ficou raiz cúbica de x elevado ao quadrado, sobre 3. O 81 eu posso simplificar com 9. F de menos 1x' é igual a 1 sobre 9, raiz cúbica de x ao quadrado. Correto? Aquele raiz cúbica de x ao quadrado, por essa propriedade de raiz, ó, raiz de c elevado a a, raiz b de c elevado a a, onde o índice lá do radical é b, é a mesma coisa escrever de c elevado a a sobre b. Então, a nossa derivada ficou f de menos 1x, derivada, é igual a 1 sobre 9x elevado a 2/3. Então, vocês tomam muito cuidado, porque esses são os passos e depois é só fazer continha. Nós calculamos a nossa inversa, derivamos, porque a fórmula fala 1 sobre a derivada da função, que é o f', e depois, se você tem que fazer o f' de f menos 1x. A gente fez o f menos 1x, foi exatamente achando a função inversa. Essa é a derivada da função inversa. Vamos ver mais um exemplo? Seja y igual a 3x menos 4, 3x ao quadrado, menos 4x mais 2 para x maior que 2/3, determina a derivada de x em relação a y. Geralmente é de y em relação a x, né? Quando pedir ao contrário, é determinar a derivada da inversa. Agora, pedir um ponto específico, quando o y for igual a 2. Então, vamos desenvolver o mesmo passo. A gente vai pegar f de x igual a 3x2 menos 4x e vamos fazer f de 2, né? F de 2, o que a gente vai colocar? No lugar do f de y igual a 2, no lugar de y, eu vou escrever 2y no f de x. F de x igual a 2, é igual a 3x2 menos 4x mais 2. O 2 está somando, foi para lá subtraindo, deu 3x2 menos 4x igual a 0.
Bom, eu posso resolver uma equação de segundo grau, eu posso simplificar, botar em evidência o x que multiplica 3x menos 4. Aí eu sei que ou x é igual a zero, ou 3x menos 4 é igual a zero. Então, resolvendo essa equação, 3x é igual a 4, x é igual a 4 sobre 3. Ele quer para valores de x maior que 2 terços, não é isso? Então, x igual a zero não serve, porque x igual a zero é menor que 2 terços. Então, nós vamos precisar só do valor de x igual a 4 terços. F de 4 terços, a gente sabe que é 2, porque nós sabemos que f de x é igual a 2. E quando for f de 2, o f de menos 1 vai ser igual a 4 terços. O f de menos 1x é igual a 1 sobre f' de f de menos 1x. Muito bem. Agora vamos derivar a nossa função. O f de x, nós precisamos achar 3x2, está lá de amarelinho, na última coluna aí. 3x2 menos 4x mais 2. Derivada disso aí, y é igual a 6x menos 4, porque 2 vezes 3, 6. Subiu para 1 da raiz, ficou x. 1 da potência, né? Menos 4x. 4x, 1 menos 1 é x elevado a zero, ficou 1. Que x elevado a zero é 1 vezes menos 4 menos 4. A derivada de 2 é zero. Fizemos isso aí, resolvemos a derivada de f menos 1x' é igual a 1 sobre 6x menos 4. Mas no lugar do x, a gente vai achar o valor que nós temos, né? O valor de f de x, quando deu 2. Para y igual a 2, a gente vai resolver isso aí agora. 6x menos 4. Quando o y igual a 2, o x vale quanto? Nós achamos lá, f de 3 quartos igual a 2, então o x vale 3 quartos. Vai ser 6 vezes 3 quartos menos 4. Vai ficar, então, 6 vezes 4 terços. Simplificando, vai ficar 2. 2 vezes 4, vai ficar 2 vezes 4, que dá 8, menos 4, correto? Muito bem. E o 8 menos 4 é a mesma coisa, vai ficar 2 vezes 4, 8 terços menos 4 é igual a 1 quarto. Ok, senhores? Só se tirar o mínimo ali e fazer a conta e vocês vão ver isso. Então, a nossa derivada da inversa em relação ao ponto, no ponto 2 que ele pediu é exatamente igual a 1 quarto. Repetindo para os senhores, é passo a passo, vocês acham lá, como ele pediu especificamente y igual a 2, no y igual a 2 nós achamos que o x é 4 terços, substituímos ali, né? 6 simplificando, vai dar 2 vezes 4, 8, menos 4, ficou 4. Então a resposta nossa é igual a 1 quarto nesse ponto. Agora a gente vai ver a derivada da função exponencial. A função exponencial, nós já estudamos isso aí, e relembrando, senhores, a proposição da derivada da exponencial, y igual a elevado a x. É uma função exponencial, onde a função exponencial é quando a variável está na potência, por isso chama exponencial. Então, para a maior que zero, e a diferente de 1, porque se a for igual a 1, não existe essa função, então o y, a derivada de y', que é a derivada da função a elevado a x, é igual a elevado a x, que multiplica logaritmo neperiano de a. Só aplicar essa fórmulazinha direto. Tem que tomar cuidado quando a for uma função maior. Mas nós estamos dando um exemplo de x, ok? Vamos ver um exemplo que os senhores vão entender. E vamos fazer até um gráfico, né? Y igual a 2 elevado a x, vão determinar a sua derivada, né? No ponto na abscissa 3. Então, nós sabemos a fórmula está aí de rosa, né? Se y for a elevado a x, a maior que zero, a diferente de 1, então y' é igual a elevado a x, que multiplica ln de a. Nós temos 2 elevado a x, o nosso a ali é 2. Então, y' é 2 elevado a x, que multiplica ln de 2. Muito bem. Para x igual a 3, foi o que ele disse, né? Para x igual a 3, no ponto 3, no lugar de x eu coloco a 3, y' é 2 elevado a 3, ln de 2. Y' é igual a 8 ln de 2. Aí eu construí no gráfico ali a função, correto? O que é o que acontece com a função? Aquela reta ali no ponto 3, ali vale 3, tá certo? Aquele ponto 3 ali, ó, vocês podem ver, ali vale 3. O que acontece? A inclinação da reta, daquela reta,
é m igual a 8 ln de 2. O gráfico é apenas representativo e você sabe que a derivada de uma função é a inclinação da reta tangente a ela. Ali está a função nossa, do logaritmo neperiano. Você sabe que o logaritmo nunca toca o eixo do x, então ele está passando bem próximo da reta ali, mas não está encostando nela, ok? E vai até o infinito. Muito bem. Isso é só representativo, só para vocês terem uma ideia disso. Agora nós vamos ver, então, uma proposição com relação à função exponencial. Se y é igual a elevado a u, que é uma função exponencial, aí a nossa variável é u. Para a maior que zero e a diferente de u, no qual u é uma função derivável de x. Então, y' é igual a elevado a u, que multiplica ln de a vezes a derivada de u. Ok? Então, vejamos como nós vamos fazer isso aí. Ln é logaritmo neperiano, escrito na base é o número de Euler. Y é igual a 2 elevado a 4x3. Já é uma função, vamos determinar a derivada. Nós chamamos de 1 igual a 4x ao cubo. Derivada disso aí, 4 vezes 3, 12, tira 1 na potência. O linha é igual a 12x ao quadrado. Então, o 2, pela propriedade de coisa, nós vamos escrever ali agora. A nossa derivada vai ficar exatamente 2, que é o nosso A, né? O nosso A não vale 2, que multiplica ln de 2 vezes 12x ao quadrado. Muito bem. Agora, senhores, vejamos agora. A derivada disso aí é 2 elevado a 4x3, porque o x3 não é exatamente a elevado a 1? Tem que tomar cuidado com isso, né? A elevado a 1 ficou 2 elevado a 4x3, que multiplica logaritmo neperiano de 12 vezes 12x2, que é a derivada de u. Fazendo as continhas, né? Porque eu tenho ali 2, eu posso escrever 12 como 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu tenho ali 2 elevado a 4x3, vezes tudo multiplicando lá, ln de 2 vezes 2 ao quadrado vezes 3x ao quadrado. Aquele 2 ao quadrado, a base mesmo, a base eu posso conservar a base e somar o expoente. Então, nossa resposta ficou y' igual a 2 elevado a 4x3 mais 2, porque eu multipliquei aqueles de mesma base, vezes 3x ao quadrado. Não tem mais o que fazer muito aí, e aí já está a nossa resposta bem bacaninha, ok, senhores? Então, repitam esse exercício, prestem bem atenção nos detalhes, e só aplicamos a nossa formulazinha. Vamos ver agora a proposição. Se y é elevado a x, é da função exponencial ainda, né? Se y é o número de Euler elevado a x, então y' também é Euler elevado a x. A função exponencial igual a Euler elevado a x tem propriedade de ser a própria derivada. Ok? Porque é uma função exponencial. Agora, eu estou trabalhando exatamente com o número de Euler. Euler, né? Fala Euler, né? É Euler, é o nome certo. O brasileiro costuma falar número Euler, porque tem dificuldade de falar o número Euler. Então, esse é o número Euler, que é um número muito importante, né? É o número da perfeição. Então, a derivada de Euler elevado a x é igual a x. Vamos ver um exemplo? Olha aqui, eu tenho lá, exemplo de 3, Euler elevado a x. Determine derivada de y em relação a x. A derivada dele em relação a x é 3 Euler elevado a x. Euler, né? Que a derivada ele não se calcula. É ele e vezes 3. O que tiver ali atrás vai continuar multiplicando. Simples assim, não tem segredo. Mas pode acontecer de acontecer algumas situações onde aquele x seja uma função maior. Aí a gente tem uma outra proposição. Se y é igual a e elevado a u, então u é uma função derivável de x, então y', que é a derivada da função y, é igual a e elevado a u, que multiplica a derivada de u. Assim como nós temos, seja y igual a 3e elevado a seno de x, determinado dy sobre dx, que é a derivada de y em função de x. Então, o que acontece? A gente vai pegar o e elevado a u. O nosso e elevado a u é 3e seno de x, vezes a derivada de u. Nós chamamos de u o seno de x. Derivada do seno de x
eu já mostrei para os senhores em tela anterior, que é cosseno de x. Nós vamos estudar derivada trigonométrica, mas essa aí vocês já estão sabendo dela, vão treinando de uma vez aí, tá bom? Vamos partir agora para a derivada de função logarítmica. Logarítmica. A derivada da função logarítmica, proposição. Se y é igual ao logaritmo de a na base a de x, então com a maior que zero, e a diferente de 1, então a derivada dessa função é igual a 1 sobre x, que multiplica o logaritmo de a na base e. Agora presta bem atenção no que a gente pode fazer. Pela propriedade de logaritmo, presta atenção com detalhe, vai me ouvindo e vai lendo ler. Vou lá, pela propriedade de logaritmo, temos a seguinte propriedade. Logaritmo de um número A numa base B, se eu quiser trocar a base pelo logaritmando, eu posso dizer que é 1 sobre o logaritmo de B na base A. Essa é a propriedade que nós estudamos lá no nosso curso de logaritmo. Então, eu vou aplicar ele aqui agora. O logaritmo vai ficar da fórmula, né? De 1 sobre x, que multiplica o logaritmo de e na base A. Eu posso trocar e escrever y' é igual a 1 sobre x, que multiplica 1 sobre o logaritmo de a na base e. E nós já sabemos que todo logaritmo que tem a base e, ele é o logaritmo neperiano. Então, também a fórmula da derivada de uma função logarítmica pode ser escrita como y' igual a 1 sobre x, que multiplica logaritmo neperiano da base a. Ok? Muito bem. Estamos aí, duas situações de fórmula, tá? Então não esqueçam dessa propriedade, porque ela é super importante e fundamental para os nossos estudos. Vejamos exercícios que a gente vai fazer agora, bacana, né? Logaritmo de x na base 3, vamos determinar a derivada disso? Então, nós já fazemos pela fórmula, né? Que é 1 sobre x, logaritmo de e na base 3. Aquele 1 de e na base 3, eu posso escrever que é 1 sobre x, logaritmo neperiano de 3. Eu peguei e coloquei 1 sobre a função, o x continua lá no denominador, multiplicado por ln de 3. Ok? Porque a gente pode trocar essa base. Agora, senhores, se y for um logaritmo de a, de u na base a, e u é uma função derivável de x, e u maior que zero, é claro, porque senão não é uma função derivável. Então, a derivada vai ser 1 sobre u, que multiplica o logaritmo de e na base a, vezes a derivada de u. Vamos aplicar isso para a gente ver? Vamos aplicar então, bacaninha. Tá aí, se f de x é igual a logaritmo de 3x4 na base 2, vamos determinar a derivada dessa função f' de x. Muito bem, ó, vou lembrar o senhor, está lá no cantinho da direita, lá depois, no final, lá na direita. Se eu tenho x elevado a 3 dividido por x elevado a 4, eu posso dizer que é x elevado a 3 menos 4. Fica x igual a menos 1. Vai acontecer isso. Então, já estaria a nossa fórmula, logaritmo de u na base a é igual a y', que multiplica 1 sobre u, que multiplica o logaritmo de e na base a, vezes u'. Agora, u, então, eu vou chamar de 3x4, que é a nossa função derivável. Derivada de 3x4 é 4 vezes 3, 12, tira 1 da potência, 12x3. Então, vamos jogar isso na nossa fórmula. Derivada é igual a 1 sobre 3x4, que multiplica o logaritmo de 2 na base e, vezes 12x3. A setinha, eu posso escrever, está aqui embaixo, né, y', logaritmo de e na base 2, e e é igual a 3. Então, botei separado aqui para vocês verem, joguei a setinha nele. Aquele 3 eu vou simplificar com o 12, ficou 4 lá em cima. Olha a setinha em cima onde era o 12, está lá 4. E o x4, eu dividi pelo x3, que até está o exemplo em cima. Ficou x3 dividido por x4 é x é menos 1. Então, eu posso escrever y' igual a x a menos 1, que multiplica logaritmo de e na base 2 vezes 4. Mas logaritmo de e na base 2 não é logaritmo de neperiano de 1. É 1 sobre o logaritmo neperiano de 2. Aplicando aquela fórmula
que é aquela propriedade que nós falamos, trocando a base, aí ficou 1 sobre x elevado a menos 1 é 1 sobre x, ficou no denominador. O 4 ficou no numerador. Logaritmo de e na base de 2 é logaritmo neperiano de 2, porque eu coloquei 1 sobre logaritmo de 2 na base e. Logaritmo na base e é logaritmo neperiano. Essa é a nossa resposta e vamos para o próximo exercício. Temos mais uma proposição. Se y é logaritmo neperiano de x, com x maior que zero, a derivada é 1 sobre x. Então, a derivada do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. Simplesmente assim. Porque aí vai ser logaritmo neperiano de e, na base e, vai ficar 1. Então, vai ficar 1 sobre x, tá? Nós sabemos que ln de e é igual a 1, porque onde está lá no ln, é como se fosse ln de e na base e. A gente sabe que ln de e na base e é igual a 1, na propriedade logarítmica. Se a base for igual ao logaritmano, o resultado do logaritmo é 1. Então, isso aí, o y igual a log de x, y' é igual a 1 sobre x log de e. Mas log de e, né, y' é igual a 1 sobre x, ln de e, que log de e é 1 sobre ln de e, que ali a base é e também. E a base e é igual a 1. Então, no logaritmo neperiano, a derivada é 1 sobre x. Agora tem que tomar cuidado, porque ali pode ter uma função derivável. Igual, por exemplo, seja y igual a 5x3, determinar y'. Então, u é igual a 5x3. A derivada de u é igual a 15x2, porque 5 vezes 3, 15, tirou 1 da potência. Ficou observado isso? Porque a proposição está aí. Está nos mostrando aí claramente isso. Então, a derivada é 5 vezes 3, 15. A fórmula está ali mostrando, vamos aplicar ela. Se ln de u é uma função derivável de x, então, onde u é maior que zero, y' é 1 sobre u, que multiplica a derivada de u. Vamos fazer isso aí. Nós fazemos de u 5x3, e a derivada de u é 15x2. Y' é 1 sobre 5x3 vezes 15x2. O 15 eu posso simplificar com 5, né? O x2 posso simplificar com x3, ficou só x. A nossa derivada ficou y igual a 3 sobre x. Bom, agora que nós fizemos esse tanto de função, estudando função exponencial, logaritmo, nós vamos calcular a derivada de algumas funções para a gente ficar bem fixo nisso, né? A derivada da função exponencial y igual a 2 elevado a 3x2 mais 6x, temos que lembrar que, né, y igual a elevado a u, y' é a elevado a u que multiplica ln de a vezes u'. Então, é só aplicar isso aí. Isso aí é a derivada da função exponencial. U é igual a 3x2 mais 6x, derivada de 2 vezes 3, 6 sobre o x, derivada de 6x é 6. Então, a derivada é igual a 6x mais 6. Muito bem. Agora, nós vamos explicar 2 elevado a 3x2 mais 6, que é exatamente o a elevado a u. Nosso a é 2, o u é 3x2 mais 6, que multiplica ln de 3x2 mais 6, que é o ln de a, né? Nosso a que multiplica 6x mais 6, que é a derivada de u. Ok, senhores? Muito bem. Então, ficou assim, 2 elevado a 3x2 mais 6, que multiplica ln de a, ln de 2, que vezes 6x mais 6, ok? Muito bem, vamos para o próximo. Vejamos agora y igual a 1 terço elevado à raiz de 6x. Então, aquela mesma situação, a elevado a u é igual a y', que é igual a elevado a u, vezes ln de a vezes u'. U é igual a 6x elevado a meio. Derivada disso aí, o meio desce multiplicando, e fica meio menos 1, ficou menos meio. Então, u é igual a meio, que multiplica 6x elevado a menos meio. Muito bem, eu posso descrever que aquilo, a derivada é 1 sobre 2, que está multiplicando, 6x elevado a meio, aquela propriedade. Quando é negativo, fica 1 sobre a potência positiva. O meio já está multiplicando, continua ali multiplicando. Muito bem, vamos jogar na nossa fórmula. ln de 1 terço elevado a 6x elevado a meio, que é exatamente o nosso u. A elevado a u. A é 1 terço elevado a u.
Nosso U é 6x elevado a meio, que multiplica ln de A, que é 1/3, vezes 1 sobre a 2x, 6x, que é a derivada, que é o linha, que é 1 meio, que multiplica 6x elevado a meio. Correto? 6x elevado a meio, raiz de 6x. E ficou lá elevado, 1/3 elevado a raiz de 6x. Voltei para trás aquela propriedade que a gente pode usar, ir e voltar à vontade. As duas respostas estão certas. Aí depende de como o examinador for pedir para os senhores. Vejamos agora o de letra C. Y igual a E elevado a x mais 1 sobre x menos 1. Eu vou chamar de U, x mais 1 e x menos 1, que é a nossa potência, que é uma função derivável em x. A derivada disso aqui a gente sabe, que é o denominador multiplicado pela derivada do numerador. Está até a fórmula em cima, né? Olha lá, y igual a U sobre V é numerador vezes derivado do denominador menos o denominador vezes a derivada do numerador sobre o numerador ao quadrado. E aí ficou ali, ó, aplicando essa forma. X menos 1, a derivada do numerador é 1, menos o numerador que multiplica a derivada do denominador, que também é 1. Aí ficou x menos 1, que multiplica menos x mais 1, e ficou x menos 1, menos x menos 1, menos x com mais x ficou menos 1 com menos 2, deu menos 2. O denominador ao quadrado é x menos 1 ao quadrado, e assim a nossa derivada ficou menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Nós sabemos que b elevado a menos a é 1 sobre b elevado a a. Estou só lembrando, senhores, essa propriedade, porque eu vou aplicar ali agora. Olha lá, 2 elevado, jogando na forma y', então, vai ser o quê? E elevado a u, né? Derivada de e elevado a u, que é o nosso caso, é igual a e elevado a u, que é e elevado a x mais 1 sobre x menos 1, que multiplica menos 2, né? U'. U' é o que nós calculamos ali. Menos 2 sobre x menos 1 elevado ao quadrado. Muito bem. Eu posso chegar e já fazer ali, ó. O menos 2 está multiplicando, já multiplicou, ficou 2 de e elevado a x mais 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Ei, senhores, tranquilo? Não esqueçam dessas propriedades que eu falei, as fórmulas estão aí, apliquei tudo e resolvemos os exercícios e vamos para a nossa letra D. Y igual a E elevado a x ln de x. Nosso U é x ln de x. Né? Agora nós temos que saber, né, que y de A vezes B, nós chamei ali o x de A e o ln de x de B. É igual. Y' é A vezes B, linha, mais B vezes a linha. Então, derivada de U. Nós vamos calcular isso aí agora, né? U é igual a ln de K. Vou chamar assim, U', a derivada de ln de K é U' é igual a 1 sobre K vezes K'. Então, a derivada de ln de X é 1 sobre X, que multiplica a derivada de exatamente X, que é 1. Ok? Tranquilo? É 1 sobre K que multiplica a derivada de K. A derivada de K é 1 sobre X. Muito bem. Nosso K é exatamente o ln de x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Nós já vimos isso. Tranquilo? Muito bem. Vejamos agora o que nós precisamos fazer. Vejamos lá. Ficou a derivada de x, que multiplica 1 sobre x, mais ln de x vezes 1. Que é o que nós temos a nossa derivada lá. É a vezes b' mais b'. Olha, a vezes b, linha. A é x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Mais ln de x, que é o nosso b, que multiplica a derivada de a. Derivada de x é 1. Fazendo essas continhas, né? O x simplificou com x. Ficou 1 mais ln de x. Y' é igual a e elevado a x ln de x, que multiplica 1 mais ln de x. Onde a forma fala que é e elevado a u, mais a derivada de u'. A derivada de u' é u', que é a derivada de u, é 1 mais ln de x. Tudo isso multiplicando ali o e. Então está aí a nossa resposta. Espero que os senhores tenham entendido. E toma cuidado. Não esqueça, a derivada de ln de x nós acabamos de ver. É 1 sobre x, tá? Está lá muito bem.
Vejamos agora logaritmo, derivado do logaritmo de 2x2 menos 5x mais 1. Então, nós sabemos logaritmo, derivado do logaritmo, né? De u é y' igual a 1 linha sobre u que multiplica o logaritmo de e da base a. Então, muito bem. Então, vamos chamar de u igual a 2x2 menos 5x. A derivada é 4x menos 5. Muito bem. A y', então, vai ser o quê? 4x menos 5 sobre u. O u é 2x2 menos 5x mais 1, que multiplica o logaritmo de e na base 3. O logaritmo de e na base 3 eu posso escrever, que é isso aí, que é essa função 4x menos 5, sobre 2x2 mais 5x mais 1. 1 sobre logaritmo de 3 na base e. Logaritmo da base e é logaritmo neperiano. Então ficou 4x menos 5 sobre 2x2 menos 5x mais 1, que multiplica Ln de 3. Agora esse, ó, logaritmo neperiano de e elevado a x sobre 2 elevado a x1. Olha lá, Ln de k é igual a 1 sobre k, que multiplica Kn. Então, isso aí para a gente achar a derivada disso aí. Então, k é e elevado a x sobre 2x menos 1. A gente vai calcular a derivada disso aí, né? Muito bem. Nós sabemos que então, a derivada de e elevado a u é y' que multiplica e elevado a u vezes u'. Então, u igual a x, derivada de u igual a x, né? A derivada é igual a e elevado a x. Tranquilo? Muito bem. Porque u é igual a x. Y' é e elevado a x. Então, agora é só aplicar ali, ó. U sobre V, porque nós temos uma função ali que é a derivada de um quociente. Muito bem, nós já sabemos que ali nós temos derivada de uma função. Agora nós já temos a informação que a gente precisava, né? Nós temos a derivada do numerador, né? O numerador é e elevado a x. Né? O u é x, e a derivada de e elevado a x é e elevado a x vezes 1'. A derivada de x é 1, então ficou e elevado a x só. Então já temos informação. Então a derivada de k', que é a derivada que nós estamos precisando, é a derivada dessa divisão de k. É o denominador, que é 2x menos 1, que multiplica a derivada do numerador, e elevado a x. Menos o numerador, que é elevado a x, que multiplica a derivada do denominador. A derivada do denominador é 2. Que derivada de 2x é 2, derivada de menos 1 é 0. Tudo isso dividido por 2x menos 1 ao quadrado. Aplicando essa propriedade, está em cima aí da continha que vocês estão vendo. Feito isso, a gente vai fazer as contas, né? Aí nós temos aí 2x menos 1 que multiplica elevado a x, menos 2 que multiplica e elevado a x, sobre 2x menos 1. Muito bem. Eu posso colocar o e elevado a x em evidência, porque tem nos dois termos e elevado a x que multiplica 2x menos 1, menos 2. Tudo isso sobre 2x menos 1. E menos 1 menos 2 dá menos 3, vai dar e elevado a x, menos 3, sobre 2x menos 1 ao quadrado. Vamos para o próximo. Ln de e elevado a x sobre 2x menos 1. Muito bem. Esse aí é o u é elevado a x sobre 2x menos 1. Vejamos agora. Estamos continuando com isso aí. Nós já achamos na tela anterior a derivada de k, né? K' é elevado a x, que multiplica 2x menos 3 sobre 2x menos 1 ao quadrado. E agora a gente vai achar exatamente a derivada agora de y, né? Que vai ser igual a 1 sobre o k, que é 1 sobre e elevado a x, sobre 2x menos 1, que multiplica a derivada de k. A derivada de k nós não achamos que é e elevado a x, que multiplica 2x menos 3 sobre 2x menos 1? Daí. Muito bem. Agora olha só para você ver que bacana, olha. Aquele 2x menos 1 sobre e elevado a x, correto? É a primeira função. Se eu tenho 1 sobre uma fração, eu pego a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. Então vai ficar 1 que multiplica e elevado a x sobre 2x menos 1, troquei, ficou 2x menos 1 sobre e elevado a x, que multiplica outra função normal, que ali não aconteceu nada. Por isso que a gente inverteu, trocou o numerador pelo denominador, porque eu tenho 1 dividido por aquilo. Pego a primeira função do jeito que está e multiplico pela outra invertida.
e continuando, ficou elevado a x sobre 2x menos 3 sobre 2x menos 1 ao quadrado. Aí eu pude perceber que eu posso cortar e elevado a x com e elevado a x. E 2x menos 1 com 2x menos 1 ao quadrado ficou simples ali, y igual a 2x menos 3 sobre 2x menos 1. Então, relembrando aos senhores, aqui nessa tela anterior, nós vimos que o ln, y' é igual a ln de k. Chamei aquele ali de k. Está ali dentro. Eu calculei y' é igual a 1 sobre k sobre a derivada de k. Aí eu precisei de calcular a derivada de k. A derivada de k, nós fizemos a continha, né? K igual a elevado a x. E para calcular a derivada de k, eu tive que, como é uma divisão, eu tive que achar a derivada de e elevado a x, que é e elevado a x mesmo. E aí eu coloquei ali a nossa fórmula para achar a derivada de k. Apliquei a fórmula, né, que é a derivada de 1 menos a derivada menos 1 linha, v menos 1 linha, menos 1v linha sobre v2. Substituí, achei exatamente a derivada de k. Depois que eu achei a derivada de k, foi só jogar na nossa fórmula ali, né, de achar a derivada de y. E ficou ali, y é igual, linha é igual a 1 sobre k vezes k'. 1 sobre k é exatamente elevado a x sobre 2x menos 1, 1 sobre ele, multiplicado pela outra coisa. Aí continuou, uma fração dividida pela outra, pega a primeira e multiplica pela segunda invertida. Ficou aquela fração do denominador invertida, multiplicada por 1, é ela mesma. Invertida, é claro. Vezes aquela outra. Agora eu pude cortar e com e, e aquele 2x menos 1 com 2x menos 1 ao quadrado. E a resposta, y' é 2x menos 3 sobre 2x menos 1. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas. A letra G, logaritmo da base 3 de x mais 1, da raiz de x mais 1. Muito bem, então vamos aplicar o que você já sabe, que vemos que logaritmo de u na base A é igual a u' vezes sobre u, que multiplica logaritmo de e na base A. U é x mais 1 elevado, a raiz de x mais 1 é x mais 1 elevado a meio. Nós já conhecemos essa propriedade. Muito bem. A derivada disso tomba o meio e fica menos 1, meio menos 1 ficou menos meio. Então é meio que multiplica x mais 1 elevado a menos meio. A derivada de u', eu posso escrever que meio que multiplica x mais 1 elevado a menos meio é igual a 1 sobre 2 que multiplica x mais 1 elevado a meio. E esse x mais 1 elevado a meio é 1 sobre 2 raiz de x mais 1. Ali em cima está o nosso linha todo arrumadinho. Agora, o y' vai ser 1, né? Que é exatamente a derivada de x mais 1. A derivada de x mais 1, que é o u nosso, é o x mais 1 elevado ao quadrado. A derivada de x mais 1 é 1. Certo? Sobre o u. O nosso u é o quê? X mais 1, né? Nosso linha é 1 sobre 2 mais x mais 1. Que é o nosso linha. Nós acabamos de achar. Aquele lugar ali de 2x mais 1 elevado a meio, eu escrevi que é 1 sobre 2 raiz de x. Agora, se eu tenho u' sobre u, eu posso dizer que é u', porque tem fração, eu separei essa história, que multiplica 1 sobre u. Legal? Muito bem. O nosso u é raiz de x mais 1, né? Que é x mais 1 elevado a meio. Então ficou u', que é 1 sobre 2x, raiz de 2x mais 1, 2 que multiplica a raiz de x mais 1, que multiplica 1 sobre x mais 1. Isso tudo aplicando a fórmula lá que multiplica logaritmo de e na base 3, que é a mesma base que nós temos lá. Exatamente. Correto, senhores? A base nossa, o nosso A ali é 3. A base do nosso logaritmo continua sendo 3. Então, compreenderam isso? Vou explicar de novo. U' dividido por u é a mesma coisa de u' multiplica 1 sobre u. No lugar de u', eu coloquei o que nós achamos. U' é 1 sobre 2 raiz de x mais 1, que multiplica 1 sobre o u. O u é raiz de x mais 1, que eu voltei para trás. X mais 1 a meio é raiz de x mais 1. Agora, o que eu posso fazer? 1 vezes 1 é 1. 2. Raiz de x mais 1 vezes raiz de x mais 1, nós sabemos que multiplicação de raízes quando o radicando é o mesmo, e o logaritmo e a potência pelo x mais 1 é igual ao x mais 1.
certo? O radicando, o radical e o radicando é o mesmo. X mais 1 vezes x mais 1, raiz é igual a x mais 1. Então ficou 1 sobre 2, que multiplica x mais 1, que multiplica o logaritmo de 3 na base e. Logaritmo de 3 na base e, eu posso escrever que é 1 sobre logaritmo logaritmo de e na base 3, o invertendo é 1 sobre o logaritmo de 3 na base e na base e, logaritmo neperiano, 2x vezes 2, que multiplica x mais 1, é 2x2 mais 2. Então ficou 1 sobre 2x2, 2x mais 2, que multiplica ln de 3. Certo? Então não se esqueça, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A é igual a A. Por isso que deu raiz de x mais 1 vezes raiz de x mais 1 é igual a x mais 1. E o 2 continuou. Vejamos mais um aqui, bacaninha. E esse é o H que vai encerrar esse nosso capítulo hoje. Então, o logaritmo neperiano de 1 mais x sobre 1 mais x, nós sabemos que o logaritmo neperiano é y' é igual a u' sobre u. Nós estudamos isso. Vamos chamar de 1 mais x sobre 1 mais x2. Nós podemos escrever que é x elevado a menos 1 mais x elevado a menos 2. Vamos calcular a derivada disso aí. Menos 1 tombou, ficou menos x elevado a menos 1. Menos 1 ficou menos 2. Menos 2 de x elevado, que menos 2 tombou, elevado a menos 2, menos 1, elevado a menos 3. Aplicando essa propriedade que nós temos aí, a y' é u', que é derivada de x, da menos x elevado a menos 2 sobre 2x elevado a 3, dividido por 1, que nós é x menos 1 elevado a x menos 2. Agora eu tenho uma fração numerador, somando, que eu retransformei ele, escrevi que é menos 1 sobre x2 menos 2 sobre x3, porque eu posso fazer isso, né? Quando a potência é negativa, é 1 sobre ela com a potência positiva. Propriedade de potência, nós já fizemos várias vezes aqui. A mesma coisa aconteceu no denominador. Eu vou tirar o mínimo do numerador, que é x3, dividido por x2 dá 1, vezes menos dá x, né? x3 por x2 dá 1x. Vezes 1 ficou menos x, que é menos 1 ali. Menos x3 por x3 dá 1, vezes menos 2, menos 2. Temos a fração do numerador e temos também uma fração no denominador. X mais 1, tira o mínimo que é x2, dividiu por x, multiplicou por 1. x2 por x dá x, vezes 1 dá x. Mais x2 por x2 dá 1, vezes 1 dá 1. Então eu tenho uma divisão de frações. Pego a primeira do jeito que está e multiplico para a segunda invertida. E ali está. Vou pegar menos x menos 2 sobre x vezes x2, certo? Que é o menos x sobre x3, que inverti, né? Tá x2, x menos 2 sobre x3. Tá igual, tá, inverti a segunda. Que a segunda não era x mais 1 sobre x2, ficou x2 sobre x mais 1. Primeiro jeito que tá, multiplica pela segunda invertida. Legal? Aí eu posso simplificar x2 com x2 e não pode simplificar mais nada, ficou menos x menos 2 sobre x que multiplica x mais 1. X vezes x mais 1 é x2 mais x, ficou y igual a menos x menos 2, dividido por x ao quadrado mais 2. Espero que os senhores tenham compreendido, espero que tenham gostado e aprendido muito. Repitam esse exercício até vocês terem entendimento. Os senhores têm explicação de tudo aqui. Repitam, repitam, e depois os senhores vão estar aptos para derivar qualquer tipo de função exponencial, logarítmica, função inversa. E até o próximo capítulo.